Irmãos, há muito tempo eu tinha assim, uma dúvida que incomodava o meu coração, de saber por que o Senhor ele vai fazer a espécie humana sabendo que isso não vai dar certo. Como é que você faz uma coisa sendo que vai dar errado um pouco mais à frente? Perdoa, irmãos, essa era uma dúvida esquisita minha, né? Mas graças a Deus eu já estou muito bem resolvido com essa dúvida. Que não é dúvida mais. Apocalipse 13, verso 8. Pegando pela metade aqui um contexto. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa foi a resposta que acalmou meu coração. 1 Pedro 1,20, no mesmo contexto. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Cristo. Já tivemos várias orações que nos apontaram nesse sentido. Marcelo, 2 domingos atrás, nos falou da contemplação do Senhor. E quando Marcelo foi discorrendo sobre essa questão de contemplar, Gênesis capítulo 1, irmãos, me ajudem aí. O Senhor foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor foi morto antes da fundação do mundo, como acabamos de ler. Desde ou antes. Isso responde à minha questão. O Senhor, ele vai fazer a espécie humana sabendo que não dá certo, mas ele faz a solução antes de fazer o problema. Antes de fazer o problema. E o Senhor, eu não consigo entender como que o Senhor chama pessoas como eu. Como é que ele atrai pessoas? Não tem resposta para isso, não, irmãos. É muito amor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só até aqui, irmãos. Mas o Senhor, segundo a própria Escritura, foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes do princípio, criou Deus os céus e a terra. Já havia um cordeiro morto por mim e por nós. Irmão, dá para entender, dá para compreender, dá para colocar isso dentro do nosso coração. Não cabe, não dá. Não dá para colocar. E quando o Senhor vai formando a terra, irmãos, e o Senhor deixou aquilo que ia causar o erro por último, o ser humano por último. Mas quando o Senhor lhe faz a luz que separa as trevas, e o Senhor foi falando, haja isso, haja aquilo, eu fico imaginando, mas quando o Senhor fez a porção seca, eu acho que a parte que mais chamou a atenção do Senhor, na porção seca, foi o Monte Calvário. Aquela figura, aquela pedra enorme da caveira lá em cima. O Senhor já sabia, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Senhor já estava preparando um cenário para a solução do problema que ele ia, me perdoe, irmão, criar. Sou eu. Aí o Senhor faz o monte. O Senhor já sabia que dentre todos os montes da terra, aquele monte ali tem algo especial nele. Sem dúvida nenhuma. Mas não só o monte, irmãos. O Senhor, naquele monte,
Ele foi crucificado. O Senhor, quando fez as árvores, o Senhor sabia, essa madeira aqui, eu sei que eu vou precisar dela lá na frente. A madeira da cruz. Como não contemplar, Marcelo? Como não contemplar? Como não lembrar disso na fundação do mundo? Mas o Senhor, ele não foi encostado naquela cruz. Ele foi cravejado. Certamente o minério dos cravos também o Senhor já estava fazendo, irmão. Certamente o Senhor estava fazendo. Olha, esse minério aqui, isso aqui lá na frente vai ser um cravo que vamos aguardar. Mais que isso, como alguém já orou hoje, a coroa de espinho do Senhor. Quando o Senhor foi fazer as ramas, o mato, o Senhor falou, olha, essa espécie de espinho aqui, lá na frente, eu vou precisar dela também. E o Senhor foi fazendo o cenário. As roupas do Senhor, as vestes, se foi de algodão, se foi de seda, não importa. O Senhor já estava providenciando todo um cenário de solução de um problema que ainda seria criado. Irmão, como não contemplar? O Senhor preparou um cenário para você, para mim, para nós, chamando pessoas que Ele sabia que seriam problemas. Mas Ele criou a solução antes. Irmãos, me intriga uma coisa. A gente sabe que ninguém aqui correu atrás do Senhor. Ninguém correu atrás do Senhor. Ninguém foi atrás do Senhor. Ninguém precisou do Senhor, olhando a sua pequenez e falando, eu preciso do Senhor. O Senhor fez um trabalho primeiro, desde a fundação do mundo. Mas me intriga, irmãos, se é o Senhor que chama, eu entendo que não pode haver aqui nesse auditório alguém que pense assim, olha, o Senhor então não me chamou ainda. Isso não pode existir, irmãos. Isso deve intrigar o nosso coração. Se tem alguém no nosso meio que o Senhor ainda não chamou, porque é Ele que chama. Quando alguém falou isso para mim, eu perdi a cabeça. Porque eu falei, meu Deus, então se não sou eu que chamo o Senhor, é o Senhor que me chama, por que Ele não me chamou ainda? Irmãos, o Senhor preparou um cenário ao fazer cada elemento da terra, criando a solução para você e para mim. O Monte Calvário, aquela pedra enorme que tem o formato de uma caveira, o material dos cravos, o material do espinho, da coroa, o material das vestes, o Senhor preparou, sabendo que Ele tinha você e eu no coração dele. Irmão, isso não é pouca coisa em hipótese alguma. Que o Senhor assim nos abençoe e que possamos olhar, irmãos, a criação. Como foi lembrado aqui por Marcelo, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. A divindade, a autoridade, o poder de Deus e a eternidade, claramente se pode perceber desde a criação do mundo. A gente olhando assim o mundo de uma maneira geral, a gente percebe que a humanidade perdeu a sensibilidade de enxergar o Senhor nas coisas que foram criadas. Agradeçamos a Deus, irmãos. Estamos na mesa dele. Ele nos chamou. Vamos orar. Ó Senhor, aceita a nossa gratidão. Como os irmãos já oraram, nós não temos nada para oferecer. Mas aceita a nossa gratidão, trabalhada mesmo pelo Senhor no nosso coração. Obrigado, Deus, pelo cenário criado. Obrigado pela solução, Senhor Deus, antes do Senhor pensar em nós. O Senhor já tinha uma solução para nós. E a nossa solução, Senhor Deus, o que o Senhor trouxe para nós, chama-se Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Louvamos o Teu nome. Glórias ao Teu nome. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Pai. Só o Senhor é o Senhor. Aceita a nossa gratidão no nome santo, poderoso, soberano, o nome do nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém.